Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias. Nós estamos no módulo interdisciplinar de formação, Introdução à História Oral, e nós estamos na aula de número 4. Nessa aula de hoje, nós vamos abordar a questão dos problemas enfrentados pela história oral. Nós já vimos o cenário que a história oral surgiu, as suas condições. Agora, há um problema que não consegue escapar, e isso principalmente no início. Hoje em dia, sendo muito sincero, em escala infinitamente menor, que é aquela disputa eterna entre a palavra escrita e a palavra falada, né? A palavra dita. Vamos entender aí o que acontece. Vamos lembrar lá aquela primeira aula, a ideia de história, uma história que se forja a partir do documento escrito, e sempre se considerou, ou antes, se considerou por muito tempo, que a coisa escrita, o documento escrito, ele era imutável, ele não caberia nada, nenhum acréscimo a ele, tá? Ou até mesmo, em alguns casos, se considerava como se fosse algo, como vou dizer, completamente isento de influências, ou pelo menos se existisse alguma influência, seria já algo que pudesse ser detectado. Enquanto que aquela palavra falada, aquele depoimento oral, esse depoimento ele já estaria completamente embebido e filtrado por uma série de elementos ideológicos que envolviam aquela pessoa. Ora, essa discussão rendeu ainda um bom tempo, até que as pessoas começaram a se dar conta que também o documento escrito possui esses mesmos problemas. Não é o fato, de que ele tenha sido impresso ou gravado numa pedra, alguma coisa assim, que ele se torna imutável. Não é isso, né? Até porque, se a gente parar para pensar, primeiro existiu todo um conjunto de filtros, de censuras na elaboração daquele texto. Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, não há como negar também a nossa infinita e perene capacidade de reinterpretar aquele texto. Então, quer dizer, no final das contas, nós não teremos nunca alguma coisa que seja estática. Isso seria humanamente impossível. Daí que você falar que um documento escrito seja melhor ou está em melhor condição para ser o escopo de um argumento historiográfico, ao contrário do documento falado, do depoimento oral, sinceramente acabou se perdendo com o tempo. Quer dizer, aquilo, se num primeiro momento essa ideia era até forte, com o passar das décadas isso foi sendo colocado de lado e simplesmente não há mais o que se discutir. A discussão a partir daí passou a ser de outra ordem. E que ordem é essa? Não tanto para dizer que a história oral ela era superior, ou no caso inferior, à historiografia tradicional, mas simplesmente para pensar o que era exatamente a história oral. Tá? Ou seja, vamos colocar da seguinte maneira: num primeiro momento, o simples fato de você colher o depoimento de alguém era considerado como algo menor. Ponto. Quando se falava do documento. Aí vamos voltar àquele exemplo lá do início da história oral do Alan Neves, né? Pegando os depoimentos dos soldados que voltam da Segunda Guerra Mundial, etc. E aí acontece que, se isso foi superado com o passar do tempo, quando chega num dado momento, já na década de 60, e principalmente a contar da década de 1970, isso não entra em pauta. O problema agora é outro, é saber, afinal de contas, como a gente classifica a história oral, qual o status que a gente dá à história oral. E aí aparecem três grandes formas de se pensar esse trabalho. A história oral como técnica, a
a história oral como disciplina e como metodologia. Vamos ver cada uma delas para a gente entender o que está sendo debatido aí. Primeiro, a história oral como técnica. O que importa são as experiências com gravações, transcrições e conservação do material. Ora, vamos lembrar que a história oral, ela está pegando o depoimento de alguém, está colhendo o depoimento de alguém, a fala de alguém, o registro oral de alguém, não interessa. Para que ela se complete plenamente, é necessário que façamos a gravação disso, que essa gravação ela pode ser puramente em áudio ou em vídeo, aí a gente vai ter a chance de trabalhar isso um pouco melhor, vai depender, claro, das condições de cada pesquisador, de cada instituição. É necessário a transcrição desse documento, vamos entender em outras aulas o porquê disso, tá? A transformação desse documento num texto, no final acaba sendo isso, e principalmente como esse material será conservado. Tanto aquela gravação propriamente, quanto esse material que foi transcrito. Então, esse tipo, se você reduz a história oral a isso, então a gente se enquadra nesse status que a história oral tem, que seria a história oral como técnica, né? Então, primeiro passo, se eu me preocupo, então, como são as experiências com as gravações. Aliás, vamos lembrar, né? Experiências com as gravações, como eu contactei as pessoas, quais as condições das gravações, isso é importantíssimo, a gente vai trabalhar isso. A transcrição desse material, enfim, tem o reconhecimento dele, a gente vai ver tudo isso, e a guarda desse material. Se a gente reduz, então, história oral a isso, a gente está pensando a história oral como técnica. Se, entretanto, pensarmos a história oral como disciplina, ou seja, por ela ter inaugurado técnicas específicas de pesquisa, metodologias e conceitos, passando a ser um novo campo do conhecimento, porque aí vamos de novo, também a gente não pode esquecer se efetivamente eu passo a me preocupar em como contactar as pessoas, em que condições farei essas gravações, como farei as transcrições e o reconhecimento dessas transcrições, como vou guardar esse material e como vou fazer a análise de todo esse trabalho. Eu estou criando, então, não apenas uma questão técnica, mas, sem dúvida alguma, eu estou estabelecendo uma nova disciplina. Por quê? Porque essa história oral, portanto, ela não seria trabalhada da mesma forma como é normalmente trabalhada a historiografia. E aí é interessante a gente parar para pensar nesse aspecto, porque se a gente observar bem, quando a gente fala na história, por favor, meus amigos historiadores, e não se esqueçam, eu também sou historiador de formação, eles vão me crucificar aqui, mas se eu penso numa história tradicional, qual é a base de toda a história tradicional? Nós temos os arquivos históricos, por exemplo, pensando aqui em termos de Brasil, nós temos a divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional também no Rio de Janeiro, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Se a gente vai para São Paulo, temos o Arquivo do Estado de São Paulo. Em Pernambuco, temos o arquivo lá de Pernambuco. Enfim, a gente tem diversos locais de arquivo, onde são guardados os inúmeros materiais, de uma forma geral, ligados ao poder público brasileiro, tá? Ou mesmo já do período colonial, quer dizer, poder público português, e posteriormente Brasil Império, Brasil República, e mais alguma coisa de material ligado a pessoas especificamente. Tá? Pois bem, se a base da historiografia tradicional é essa, quando eu olho para a história oral, repare que a base já é completamente outra. Se no primeiro caso o historiador ele deve aprender como pesquisar no arquivo histórico, no segundo caso, esse historiador ele também é um pesquisador que atua na coleta da informação, que não é mais indo a um arquivo, mas sim indo às pessoas que viveram aquela situação que ele quer
identificar, estudar principalmente. Então, reparem, são técnicas, métodos e, portanto, condições de disciplina completamente diferentes. A tal ponto, se a gente puder pensar a história oral seria também uma forma de história, sim e não. A gente poderia trabalhar com essas duas respostas e, por favor, não haveria paradoxo algum. Não à toa é interessante observar a história oral sendo utilizada em diversos ramos, como, por exemplo, a educação matemática, a educação de uma forma geral. A história oral é utilizada inúmeras vezes para trabalhos nesse sentido, na área de pedagogia, de educação. Então, quer dizer, e ao contrário da história, que é até utilizada, mas muito mais como uma disciplina do curso, e não como uma grande ferramenta de apoio na atuação propriamente do educador. Então, é interessante pensar nessa distinção entre o que é uma história oral como disciplina e como ela se forma enquanto disciplina, né? Por fim, a gente tem uma história oral como metodologia, como algumas pessoas defendem. Por quê? Porque ela estabelece e ordena procedimentos de trabalho. Então, quer dizer, ou seja, é um tipo de atividade de pesquisa, e nesse sentido bem diferente da historiografia tradicional, que tem realmente todo um rigor na ordenação e procedimentos dos seus trabalhos. Vamos pensar, por exemplo, de novo, no historiador tradicional que vai no arquivo histórico e num pesquisador que está trabalhando com história oral. O historiador tradicional ele vai lá no arquivo histórico, ele precisa entender um pouco de paleografia, né, a forma, as letras, a maneira como se escrevia no passado. Então ele precisa ter um traquejo nesse sentido e vai fazendo o levantamento, vai pesquisando lá o material que estiver disponível. Quando você fala em história oral, você tem que saber primeiro que pessoas você vai entrevistar. Isso nós vamos ver em outras aulas, porque essa pergunta é fundamental. Depois, as condições dessa entrevista. Então não é como o historiador tradicional que vai ao arquivo e faz o levantamento. Basta o arquivo estar lá e estar aberto. Não é assim. Podemos ter o local, podemos ter a pessoa, mas de repente as condições de entrevista não são as ideais, a pessoa está com algum problema, alguma coisa está interferindo e você não vai conseguir entrevistá-la da maneira ideal. Então, quer dizer, toda a metodologia, todos os procedimentos que você tem que fazer precisam ter condições muito evidentes. Daí as pessoas considerarem a história oral, algumas pessoas considerarem apenas como metodologia. Pessoalmente, no meu caso, eu, Antônio Marcelo Jacques, formado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que atuou muito em arquivos históricos, eu tanto trabalhei na divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional, quanto fiz pesquisas com documentos históricos para a produção de relatórios, e até o primeiro livro que eu publiquei foi todo ele praticamente fundamentado somente em documentos históricos, e depois fiz trabalhos de história oral. Eu posso dizer que a história oral ela é tudo isso aqui. Ela não é somente técnica, ela não é apenas uma disciplina, ela não é somente uma metodologia, ela é uma disciplina com uma metodologia muito clara e muito rigorosa e possui toda uma técnica para se desenvolver. Quer dizer, não tem como pensar a história oral que não seja dessa maneira, né? Ela precisa dessas três coisas. Eu entendo dessa maneira, quero acreditar que vários outros pesquisadores também. Não há como eu pensar a história oral simplesmente por um lado ou por outro. Não, ela é tudo isso, tá? Só que, ao contrário de outras disciplinas, ela possui, digamos assim, um rigor talvez até maior em alguns aspectos, que podem até inviabilizar um trabalho. Não vou aqui, por razões éticas, citar, mas eu cheguei a encontrar pessoas que fizeram, porque desconheciam isso, desconheciam a metodologia da história oral, fizeram entrevistas com diversos atores da área, particularmente da política de um certo lugar,
E essas gravações, quando esse profissional falou comigo, eu me recordo de ter, a primeira coisa que eu perguntei, bom, mas você tem a autorização deles todos, né? Pelo menos que você não tenha feito a transcrição, mas essas pessoas autorizaram isso, né? Produziram algum documento, assinaram isso, dizendo que você tinha autorização para gravar e divulgar esse material. E ele falou que não. E aí, quando ele fala que não, eu falei, eu sei que eu me recordo bem que eu parei, assim foram aqueles segundos de um silêncio sepulcral, né? Eu falei, olha, você me perdoe, mas eu acho que, infelizmente, seu material está perdido. Porque a gente vai ver em outras aulas que não é simplesmente gravar. Nós precisamos de todo um aparato de métodos, de técnicas para pensar essa disciplina, para pensar essa pesquisa de condições, de conceitos de como trabalhar esse material. E aí, no caso, havia um erro gravíssimo no tocante à técnica. Quer dizer, que foi como ele fez as gravações, não havia transcrição, a conservação do material, e um problema gravíssimo também de metodologia. Os procedimentos de trabalho dele, que ele não se preocupou com isso, até porque eu desconhecia. Então, esse tipo de coisa faz com que, então, a história oral seja algo muito específico. Ela é, dentro do meu entender, repito, uma disciplina com uma técnica bem rigorosa, com metodologia bem rigorosa. A gente encerra a nossa aula de número 4 agora e espero que tenha sido útil a todos vocês. Até a nossa próxima videoaula. Abraço a todos.